Hoje é o dia torcedor vascaíno. Hoje o coração vai bater mais forte, a ansiedade vai dominar até o último segundo do apito final. É dia de Vasco da Gama em campo. É noite de Sul-Americana. É noite de tudo ou nada. O Caldeirão de São Januário já está preparado para receber aquele clima mágico que só a torcida vascaína sabe proporcionar. Contra o Independiente del Valle o desafio é gigantesco. A missão é quase impossível. Mas se tem uma coisa que a história do Vasco nos ensinou é que impossível não existe quando se trata desse clube. É justamente nesse tipo de cenário que o espírito cruzmaltino aflora, que o torcedor se entrega de corpo e alma, que o improvável vira combustível para a esperança. O Vasco chega para esse confronto carregando um peso enorme nas costas. Depois da derrota no jogo de ida por 4-0 no Equador, o cenário ficou crítico. Para avançar direto às oitavas, o time precisa devolver o placar com juros 5-0, 6-1, 7-2. É disso para mais. Caso vença por 4 gols, ainda assim o destino será decidido nos pênaltis. O torcedor sabe que é difícil, mas não deixou de acreditar. A fé move montanhas. E hoje o Vasco precisa que o milagre aconteça dentro de campo. Enquanto essa decisão toma conta da noite fora das 4 linhas, o clima também é quente. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores de São Januário. O mercado da bola está fervendo e o nome do Vasco aparece em várias conversas, mesmo que a maioria ainda não tenha se concretizado. O torcedor já não aguenta mais ouvir, sondou, está de olho, fez proposta, sem ver jogador chegando e vestindo a camisa. 2 nomes paraguaios foram destaque nos últimos dias: Fabián Balbuena e Gustavo Cabaleiro. Balbuena, zagueiro experiente que já foi campeão brasileiro com o Corinthians, vinha se destacando no futebol russo. Parecia um reforço de peso daqueles para chegar e jogar. Mas não, o Vasco recuou. O técnico Fernando Diniz não quis. E quem aproveitou foi o Grêmio, que avançou e está perto de fechar com o jogador. O Vasco mais uma vez ficou para trás. E o mesmo aconteceu com Gustavo Cabaleiro, ponta de 23 anos, jovem, habilidoso, promissor. Vinha de uma temporada excelente no Nacional. Marcou gols, deu assistências, chamou a atenção. O Vasco até tentou, até chegou a conversar, mas não passou disso. Resultado: o Santos foi lá, não perdeu tempo e fechou com o jogador por um valor que cabia no bolso do clube carioca. Só que o Vasco não se mexeu com a mesma agilidade. E assim mais uma oportunidade escorreu pelas mãos. Enquanto isso, a gente olha para a lateral esquerda e vê um buraco. Lucas Piton suspenso, ninguém à altura para substituir. O meio de campo sem criação, o ataque sem um homem de referência, a defesa desfalcada. E mesmo com tantas carências, a janela de transferências já está em sua 2ª semana e o Vasco só apresentou um reforço, que sequer está pronto para jogar. Para piorar, o clube ainda está sob transfer ban. Sim, o Vasco hoje não pode nem registrar jogador novo. E isso, amigo vascaíno, dói. Dói porque a torcida está cansada de promessas, de discurso vazio, de expectativa que nunca se transforma em realidade. A diretoria fala em planejamento, fala em paciência, mas a verdade é que o tempo está passando e os outros clubes estão se reforçando. O Santos caiu para a Série B e já contratou o melhor. O Grêmio, mesmo em crise, está se mexendo. E o Vasco parado. Esperando. Mas voltando ao campo, o que dá esperança é a camisa. A camisa do Vasco pesa. E quando ela pesa, ela faz acontecer. A história tá aí para provar. Foram 51 vezes em que o Vasco venceu por pelo menos 4 gols de diferença. Dentre essas 9 em competições internacionais. A última vez 2018 contra o Jorge Wilstermann, 4-0 em São Januário. Naquela ocasião o Vasco também sofreu no jogo de volta, tomou 4, mas avançou nos pênaltis. Hoje a situação é inversa. Agora é o Vasco que precisa tirar a diferença. E já fez isso. Já venceu por 5-0, 6-1, 7-2. Já aplicou até um 8-3 contra o Aurora da Bolívia em 2011 em São Januário pela própria Sul-Americana. Ou seja, não é loucura acreditar. É difícil muito. Mas é possível. E é nesse fio de esperança que o torcedor se agarra. Nos bastidores, o técnico Fernando Diniz tenta montar o time ideal para esse desafio. E como se não bastassem as dificuldades naturais do jogo, ainda surgem mais problemas.
Lucas Freitas, o zagueiro que vinha sendo titular, marcou gol no fim de semana, mas agora está com uma forte gripe e deve desfalcar o time. Diniz então pode improvisar. E não é novidade para ele. Já fez isso no Fluminense e já fez no próprio Vasco. A ideia é colocar o volante Hugo Moura na zaga ao lado de João Vitor. É ousado, mas é o que tem para hoje. O sistema precisa ser ofensivo, o time tem que buscar o resultado desde o início e isso exige jogadores com mais mobilidade e mais técnica que saibam sair jogando com qualidade. Hugo Moura, pelo que se viu nos treinos, foi preparado para isso. Outro nome que reapareceu nos treinos foi Lucas Oliveira. Um zagueiro que caiu em desuso, nem vinha sendo relacionado, mas agora apareceu atuando na lateral direita. Não quer dizer que vai jogar, mas mostra como o Diniz está tentando reinventar alternativas dentro de um elenco limitado. O titular da lateral deve ser Paulo Henrique, já que o Puma também perdeu espaço. O treinador não gostou do estilo de jogo do lateral e praticamente tirou ele do time. Com Lucas Piton suspenso, a lateral esquerda será ocupada por Vitor Luiz. E assim vai se formando o time que vai tentar o impossível hoje à noite. No meio, a expectativa é de uma dupla com Jair e Galdames, enquanto mais à frente o Vasco deve ir com Navas e Gabriel Peck abertos pelas pontas, com Ryan e Vegetti no comando do ataque. Um 4-4-2 ofensivo variando bastante, tentando confundir a defesa do Del Valle e abrir espaços desde os primeiros minutos. O Vasco precisa fazer um gol cedo. Precisa pressionar, mostrar que vai brigar até o fim. Porque qualquer vacilo, qualquer gol do adversário complica ainda mais a missão. A preparação foi intensa. O clima no vestiário é de concentração máxima. Os jogadores sabem o tamanho do desafio, mas também sabem que a torcida estará lá fazendo sua parte, empurrando, cantando, vibrando, acreditando. É noite de lotação máxima em São Januário. É noite de camisa pesada. É noite de decisão. Enquanto isso, nas categorias de base vem surgindo uma nova geração que merece os holofotes. Ontem mesmo, no treino da Seleção Brasileira Sub-17, tivemos dois representantes do Vasco brilhando: Breno Salles e Diego Minetti. Breno é um zagueiro canhoto com habilidade também para jogar na lateral. Um jogador completo, versátil, que mostra muita maturidade mesmo sendo ainda tão jovem. E Diego Minetti? Ah, esse é especial. 16 anos, camisa 10 da base, talento puro. Quem acompanha o Vasco de perto já sabe do que ele é capaz. É o tipo de jogador que faz a torcida sonhar. E o melhor, está sendo reconhecido fora também. Foi convocado para a preparação da seleção. Isso mostra que a base está viva, forte e pronta para revelar novos craques. E fica sempre a dúvida: será que algum desses garotos já pode aparecer no time de cima, principalmente num jogo como o de hoje? É difícil, mas num momento de reconstrução vale tudo. E quem sabe, né? Outro nome que reaparece entre os relacionados é Leandrinho. Com a ausência do Piton, ele volta a ser opção. Puma, apesar de ter perdido espaço, também pode pintar no banco. Já Thiago Mendes, que foi contratado como grande reforço, ainda segue em processo de recondicionamento físico. Não joga hoje. A expectativa é que ele esteja disponível só para o próximo domingo contra o Internacional. Um reforço que chegou, mas que ainda não entrou em campo, o que aumenta ainda mais a frustração do torcedor. Tudo isso se soma ao momento complicado do clube fora de campo. Sem reforços, sem movimentação no mercado, com um transfer ban ativo, o cenário é preocupante. Já se passaram 12 dias de janela. E o Vasco só apresentou um nome, e que nem pode jogar ainda. Enquanto isso, outros clubes se organizam, contratam, fortalecem seus elencos. O Vasco vê os alvos escapando. A torcida cobra. Quer respostas. Quer atitude. Quer ver o clube voltar a ser protagonista. Mas mesmo com tudo isso, hoje é noite de esperança. Porque o Vasco é isso. É paixão, é luta, é história. É o clube que já enfrentou adversidades muito maiores e saiu vitorioso. É o time da virada. É o time do amor sem explicação. E hoje, mais do que nunca, é dia de acreditar. Porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar do vascaíno, é a fé de que o impossível pode acontecer dentro de São Januário. Hoje é o dia. Hoje é o Vasco. Hoje é tudo ou nada. E é nesse clima de emoção à flor da pele que a gente entra num dos momentos mais importantes da temporada vascaína.
Não tem mais espaço para erro, não tem mais tempo para lamentação. Agora é ir para cima, acreditar até o fim e principalmente honrar a camisa que pesa demais dentro do futebol sul-americano. O que o Vasco precisa hoje não é só técnica. É a alma. É entrega. É fazer cada dividida parecer uma final. Cada escanteio ser um momento de tensão. Cada bola levantada na área uma chance real de virar história. Porque a história tá aí esperando para ser reescrita. E o Vasco tem a chance de mais uma vez provar que seu nome é grande, que sua camisa impõe respeito, que sua torcida é combustível até nos momentos mais sombrios. A expectativa é que a torcida lote o estádio. Não apenas pelas arquibancadas, mas pelas ruas ao redor, pelos bares, pelas casas, por todo canto onde houver um vascaíno. É esse tipo de jogo que une e que conecta gerações. O avô que viu Roberto Dinamite brilhar. O pai que se emocionou com a virada contra o Palmeiras em 2000. O filho que ainda não viveu uma grande noite de glória, mas hoje sonha com ela. Porque o torcedor vascaíno tem isso mesmo, quando tudo parece perdido ele acredita. Ele insiste. Ele comparece. Ele canta até o último suspiro. Não tem placar elástico que o faça abandonar. E hoje o time precisa dessa energia. Dentro do campo o Vasco precisa ser cirúrgico. Não adianta entrar afobado, dar chutão pra frente e se desesperar. É pressão sim. Mas com inteligência. Com intensidade e organização. O primeiro gol tem que vir cedo. É ele que muda tudo. É ele que coloca dúvida na cabeça do adversário. Que faz o torcedor explodir. Que transforma o impossível em palpável. E o Vasco precisa aproveitar o fator casa. São Januário tem uma mística. Já virou palco de grandes feitos, de reações improváveis, de atuações históricas. E hoje pode ser mais uma dessas noites. O Fernando Diniz sabe disso. Conhece bem o peso da camisa que está no peito. E por mais que suas decisões às vezes sejam contestadas, é ele quem está ali diante do desafio de montar um time competitivo com um elenco enxuto, cheio de limitações e improvisações. Perder Lucas Freitas foi um baque. Mas o treinador aposta na adaptação do Hugo Moura. Um volante sendo transformado em zagueiro para dar mais mobilidade na saída de bola, para facilitar a construção ofensiva desde a defesa. É arriscado muito. Mas é isso que o jogo exige. E o Diniz, a gente sabe, não tem medo de ousar. João Vitor, que deve fazer dupla com Hugo, é um zagueiro jovem ainda em formação, mas com potencial. E a pressão que ele vai enfrentar hoje é absurda. Porque o mínimo erro pode ser fatal. Mas também é uma chance de mostrar que pode ser útil, que merece espaço. Já nas laterais, Paulo Henrique e Vitor Luiz carregam a missão de dar apoio, subir ao ataque, cruzar bolas precisas e ao mesmo tempo segurar o contra-ataque do Del Valle, que é rápido, técnico, perigoso. A equipe equatoriana sabe que está com a vantagem. Vai jogar com o relógio, com a cabeça do adversário, tentando esfriar o jogo, cadenciar. Mas se tomar um gol cedo, tudo muda. No meio, Jair e Galdames têm que ser motores. Não dá para errar passe fácil, não dá para se esconder. É jogo de liderança, de chamar responsabilidade. Eles têm que fazer a bola rodar, acelerar o ritmo, buscar os espaços. E mais à frente, os pontas e atacantes precisam ser decisivos. Navas, que mostrou personalidade nos últimos jogos, pode ser uma peça-chave pela esquerda. Já do outro lado, a expectativa está em cima de Gabriel Peck, que mesmo oscilando muito tem no 1 contra 1 sua principal arma. Se ele estiver num dia inspirado, pode quebrar linhas e abrir caminho para a chegada dos homens de frente. Ryan e Vegetti são os caras do gol. E o Vasco vai precisar muito deles hoje. O garoto da base, sempre com estrela, tem faro de gol. Já o argentino, mesmo não estando em sua melhor fase, tem presença diária, sabe se posicionar, brigar no corpo a corpo. Eles têm que funcionar em sintonia. Um abrindo espaço, o outro finalizando. Um puxando a marcação, o outro infiltrando. O Vasco vai precisar transformar cada chance em oportunidade clara. Porque esse tipo de jogo não perdoa desperdício. E mesmo com essa formação montada, há sempre a expectativa de que o Diniz mexa. Que ele mude no intervalo, que antecipe substituições, que coloque algum garoto da base, que tire um volante e coloque um atacante a mais. Tudo vai depender de como o jogo se desenhar.
Mas uma coisa é certa, não dá para jogar com medo. Hoje o Vasco precisa se atirar para cima. Pressionar desde o primeiro minuto. Transformar São Januário num caldeirão que engole o adversário. E se dentro de campo o desafio é esse, fora dele o cenário continua preocupante. O Vasco hoje enfrenta um momento de indefinição. Tem uma dívida que impede o registro de jogadores. Um transfer ban que trava tudo. E uma diretoria que não tem sido claro o suficiente com o torcedor. As promessas feitas no início da temporada, as garantias de reforços pontuais de um elenco competitivo, tudo parece distante da realidade. E o torcedor que já sofreu tanto continua esperando. Só que a paciência tem limite. A cada dia que passa as opções no mercado vão diminuindo. Os concorrentes estão contratando. E o Vasco segue apenas observando. 12 dias já se passaram desde a abertura da janela. E o saldo é de um único reforço anunciado, que nem sequer entrou em campo ainda. Enquanto isso, nomes como Balbuena e Cabaleiro foram embora. Outros alvos seguem em negociação, mas sem definição. E o medo é que o clube chegue ao fim da janela com as mesmas carências de sempre. Sem lateral de ofício, sem meia criativo, sem pontas de velocidade, sem um reserva confiável pro Vegetti. A base pode até oferecer soluções, mas não pode ser a salvação de tudo. Jogador jovem precisa de tempo, de confiança, de um ambiente estável para crescer. E o Vasco hoje está longe de oferecer isso. A pressão é enorme. O momento é delicado. E o que falta é planejamento, é pulso firme, é ação rápida. Não dá para ficar esperando o mercado se movimentar. É o clube que tem que agir. Que tem que buscar as oportunidades, se antecipar, negociar. Mas para isso precisa estar regularizado, com as contas em dia, com credibilidade. E essa é outra ferida que o torcedor conhece bem. Os bastidores do Vasco sempre foram turbulentos. Dívidas, promessas não cumpridas, problemas de gestão. A entrada da SAF trouxe esperança. Prometeu um novo tempo, uma nova forma de pensar o futebol. Mas até agora o que se vê são erros parecidos com os do passado. A diferença é que agora existe mais cobrança, mais visibilidade, mais expectativa. E é isso que faz a frustração ser ainda maior. Mesmo assim, o torcedor está lá. Chega cedo, compra ingresso, veste a camisa, acredita. Porque amor por esse clube não se explica. Se sente. Se vive. Se carrega no peito e na alma. E hoje o torcedor quer ter pelo menos o direito de sonhar. De ver o time lutando, brigando, mostrando vontade. Pode até não passar de fase. Mas que caia de pé. Que deixe tudo em campo. Que honre o escudo. A noite está lançada. As cartas estão na mesa. O Vasco vai precisar fazer história. Vai precisar repetir feitos de outros tempos, de outras gerações. Vai ter que mostrar que ainda é capaz de ser grande. Porque o clube é gigante. Só precisa se reencontrar com suas raízes, com sua essência. Hoje é a chance. E a torcida está pronta para empurrar. Que venham os gols, que venham as emoções, que venha a virada. O torcedor já viveu muita coisa. Já viu de tudo. Já chorou por rebaixamento, já vibrou por títulos. Já passou raiva, já se iludiu. Mas nunca abandonou. Porque ser Vasco é isso. É viver no limite. É amar mesmo quando ninguém entende. E é por isso que, independentemente do que acontecer hoje, esse clube seguirá sendo um gigante. Um gigante adormecido, talvez. Mas que a qualquer momento pode acordar e mostrar sua verdadeira força. E quem sabe não começa hoje, quem sabe não é essa noite em que tudo muda, a gente vai descobrir em instantes. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os corredores de São Januário estão mais agitados do que nunca e um burburinho forte começa a ecoar entre os bastidores do futebol brasileiro. O Vasco da Gama pode ter motivos para comemorar fora das quatro linhas. A informação que corre é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD estaria inclinado a devolver ao clube carioca os pontos de uma vitória contestada, o que representaria um ganho de 2 preciosos pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.
Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada, fontes próximas ao tribunal sugerem que a análise do caso tomou um novo rumo após revisões de documentos e vídeos apresentados pela defesa vascaína. A alegação do clube seria de que houve falhas no julgamento anterior com base em elementos que não teriam sido devidamente considerados. Internamente comenta-se que a nova interpretação dos fatos pode mudar o veredito. A vitória em questão havia sido anulada por uma suposta escalação irregular de um jogador, fato que custou ao Vasco 3 pontos. No entanto, com a possível reversão parcial da punição, o clube não apenas recuperaria a moral, mas também ganharia 2 pontos extras, o que pode ser crucial na briga contra o rebaixamento ou até mesmo para sonhar com voos mais altos na competição. Nos bastidores, dirigentes vascaínos mantêm a cautela, mas não escondem o otimismo. Comentários nos corredores da CBF dão conta de que a decisão do STJD pode sair em breve, e há quem diga que a tendência é favorável ao cruzmaltino. Entre torcedores, a esperança já renasce, alimentada por esse rumor que circula com força em grupos de conselheiros, jornalistas e até adversários diretos. Resta saber se esse possível alívio virá mesmo ou se será apenas mais uma novela jurídica envolvendo o clube. Enquanto isso, o Vasco segue trabalhando firme dentro de campo, mas de olho nas movimentações nos tribunais. Afinal, no futebol brasileiro, nem sempre o resultado final se define apenas nos 90 minutos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.